Já gravei toda essa análise e, eu perdi o áudio dela, deu problema no áudio. Então não sei se vai ser exatamente igual a primeira não, se eu esquecer de alguma coisa vocês me avisem, mas análise pocket, vocês sabem como é que tem sido. É falando de uma maneira freestyle, sentimento, logo após o jogo. Acabou a zona mista, coletiva que agora eu tava subindo. A gente escapou, cara, a gente escapou. Acho que a grande diferença vai ser essa. Nesse vídeo aqui eu já tô com mais consciência de que 6 meses de peso das costas, de pensamento, de acordar e fazer conta. A gente tá fazendo conta desde a 15ª rodada, gente. 15ª eu tô exagerando ainda. Não tô exagerando, pra não exagerar. Porque a gente tá... Na 9ª rodada eu tava mandando mensagem pro pessoal do 45 minutos e pedindo, pô, me manda aí aquela tabela de quantos times tinham esse número de pontos nessa rodada. Se vocês lembrarem, contra o Fortaleza, eu vi esse pós-jogo há pouco tempo. Contra o Fortaleza, eu simplesmente abro falando se você acredita em milagres. Porque a gente naquele momento, 15ª rodada, a gente tinha 7 pontos, já era o segundo jogo do Mano Menezes. A gente tinha a terceira pior campanha da história dos pontos corridos. Aí, salvamos. Com altos e baixos, com problemas no percurso, problemas severos no percurso, com muitas saídas benéficas, porque é até difícil, cara, porque quando eu penso no time que escapou, eu penso no seguinte, o time que escapou foi esse daí, cara, que jogou aqui hoje. O time que escapou não foi o time que não tava nem aí pro Fluminense. São 6 anos e pouco de canal, quase 7 já, né? Vocês já entenderam, eu já falei 200 vezes, eu não gosto de jogador ruim no Fluminense, mas eu odeio ainda mais jogador que joga de sacanagem. Jogador que não tá nem aí pro Fluminense. Eu odeio ainda mais, cara, do que o cara pode ser bom, mas se ele não tá nem aí, meu amigo, ele tá cagando e andando aí. E me irrita 10 vezes mais. E a limpeza que foi feita dentro desse ano foi essencial pra gente chegar na reta final e ver um jogo desse aqui contra o Palmeiras. Com essa luta, com essa bravura e com essa entrega total. Não só nesse, quanto o Cuiabá também. É óbvio que o time vai esbarrar de vez em quando nas suas dificuldades. O jogo daqui, óbvio, teve uma facilidade. O Palmeiras jogou com a marcha lenta. A Leila Pereira, inclusive, deu entrevista batendo em geral, falando que isso não é forma de Palmeiras jogar. A gente teve essa facilidade. Você pode falar, pô, Gabriel, só a gente que teve? Claro que não. O Red Bull Bragantino só escapa do rebaixamento porque na última rodada ele pega um Criciúma já rebaixado, toma dá 5. Se ele tivesse pegado o Botafogo que dependesse da vitória para ser campeão, ele tinha sido rebaixado. Num cenário geral, né? Futebol é um negócio muito maluco. Então, a gente teve essa vantagem. Teve a vantagem de jogar contra o Atlético Mineiro na fase boa deles, mas com time reserva. Mas a gente, para falar da atuação aqui hoje, cara, sem a gente se perder muito numa análise que às vezes vai esvair e não tem tanta necessidade, a gente precisa dar uma relembradazinha na temporada. A gente precisa relembrar que quando o Mano Menezes chegou, John Kennedy era titular. Tava imenso. Tava indo pra noite toda vez. Assim como foi ontem, tá? Virou noite também, em pagode de novo. Porque ele não tá mais nem aí. Se antes vazou o áudio de que ele ia virar ídolo dessa merda, né? Pra não xingar, com 20 anos, eu respondo agora, não virou não, cara. Ídolo é bem mais do que quem faz um gol importante. Infelizmente ele entrou pra uma categoria Emerson Sheik. Vai lá. Se muito. Talvez bem parecido, inclusive. Foi importante na reta final da campanha, fez o gol do título. Mas na história mesmo, na dedicação, na entrega, que é, por exemplo, o que faz um Gum, eu considerar ídolo do Fluminense, mesmo sendo um jogador de uma qualidade técnica bem abaixo do que seria um ídolo mesmo do Fluminense, né? Mas era um cara que dava sangue em campo, na raça. Não era bom, mas se entregava. E isso é o que consiste no ídolo. O John Kennedy não. Ele era titular. O Gabriel Pires era titular. O Douglas Costa, se não era titular, entrava constantemente. O Felipe Alves estava em todo o jogo. O Marlon ia renovar contrato. Eu posso ir citando uma série de jogadores até chegar em situações como a do Marcelo, se achando maior do que o Fluminense. O elenco que estava aqui, cara, já não era o elenco que merecia diretamente aquele time sem vergonha da quinta-feira. Quem merecia o time sem vergonha da quinta-feira foi Justo, tá?
porque quem merecia era o Fluminense, a direção, a gestão e o elenco que já saiu. Eu vou dizer que o Nonato não se entrega? O maluco tava chorando, e não é chorando de chamar atenção. É porque você sabia que, cara, se fosse rebaixado o Fluminense, ia martelar na cabeça dele o gol que ele perdeu contra o Grêmio. O Thiago Silva tava pagando promessa de joelho, porque ele sabia que 2 ídolos voltaram da Europa. Um voltou, ganhou a Libertadores, ele voltou e ia ser rebaixado. O que ele estava entregando pro Fluminense? Um rebaixamento? E olha que ele transformou a defesa do Fluminense, isso é fato. Não preciso dizer... O Mano Menezes e o Thiago Silva transformaram a defesa do Fluminense numa das piores do campeonato, na 4ª, 3ª melhor. E eu digo os dois porque mesmo quando o Mano Menezes tinha o Thiago Silva e ia muito bem, mesmo quando ele não teve o Thiago Silva, ele foi muito bem também. E teve fase que tinha o Thiago Silva e ia muito mal, porque o sistema não estava bem encaixado, estava jogando com volante só, enfim. Quando ganha aqui no Allianz Parque, não ganha só porque veio aqui, o Palmeiras não jogou muito bem. Não é só o que aconteceu ali dentro do campo. O passe do Nonato, o Serna de perna esquerda, ganhando na velocidade, cortando para a esquerda, batendo. Não foi só isso, apesar disso ser muito. Não foi só uma outra defesa. O Fábio Deck nem fez defesaças, mas seguro o tempo todo nas bolas aéreas. Não foi só a quantidade de vezes que o Thiago Santos, o Thiago Silva e o Manuel cortaram de cabeça. Não foi só a raça do Martinelli, a entrega do Martinelli. A raça nem tanto, mas a entrega, cara. Você não dá pra dizer... Eu fico muito incomodado quando a galera critica o Martinelli por entrega. Porque eu acho que isso não faz o menor sentido. Você pode chamar ele de marcador de condomínio, de pinche, uma série de características que, beleza, é análise de futebol. Mas entrega, cara. A gente já viu uma série de jogadores serem criticados e responder pro Martinelli, já foi execrado em alguns jogos. Nunca falou um A pra torcida. Um Lima, mesma coisa também. Eu valorizo esse tipo de jogador. Valorizo mais os que são bons, né? Os que são gênios, como o Ganso é. Mas estava lesionado nesse final. Por sinal, a gente ganhou os 2 últimos jogos sem o Ganso, depois de não ter ganhado nenhum no campeonato sem o Ganso. Eu valorizo os caras que são craques, como o Germancano também. Me deu uma boa impressão do jogo que ele fez hoje. Gostei do Fuentes, perdão aí pelo espirro. Gostei do Fuentes. Ai. Pô, obrigado. Enfim. É um sentimento de alívio muito grande, cara. A vitória aqui foi merecida. E essa vitória aqui faz a gente escapar com dignidade. O Mano Menezes errou muito ao longo da temporada. O time errou muito ao longo da temporada. Não foi do momento em que o Mano Menezes assume até hoje, não foi um momento perfeito. Foi um momento bom, com oscilações. Só que eu perguntei isso até ao Serna aqui na Zona Mista. Eu falei, cara, parecia que qualquer errinho era tratado como um erro gigantesco, porque a pressão era tão grande e o cálculo matemático era muito ruim. Meu amigo, se você chega faltando 10 rodadas e você tem que vencer as 10, uma derrotinha boba significa que você caiu. E era nesse naipe que o Fluminense estava. O Fluminense não podia se dar o luxo de ficar 6 rodadas sem vencer como se deu. Teria que vencer o Palmeiras no Allianz Parque para poder salvar. Se salvou. Conseguiu. E... vai fechar essa análise que vai ser curta, até porque vai ter mais vídeos também, no geral. Vale lembrar o ano de 2024, cara. Eu fiz algumas análises aqui bem duras, assim, falando... E acho que uma delas é essa contra o Fortaleza. Acho que contra o Internacional é uma também. Em que eu fui bem claro falando que o Mano Menezes precisava romper com algumas carniças ali do elenco. Valeu. Alguns problemas ali que tinha no elenco. Um eu estava equivocado, que era o Renato Augusto. Não precisava romper com o Renato Augusto, mas outro acho que era Gabriel Pires, Douglas Costa e John Kennedy. Eram 3 que precisavam sair urgentemente do convívio do grupo, assim, no geral, ou de serem utilizados. Ele vai resolvendo um problema por problema, tropeçando, conseguindo, e escapamos. E escapamos, como eu falei, com dignidade. Quando a gente ganhou aquelas 5 seguidas, e uma sequência de 1-0 e tal, eu achei que ali a gente ia escapar com dignidade. A gente chega no momento até falar de Libertadores depois, né? Porque a gente engata uma sequência muito boa, faz uns cálculos. E detalhe, os cálculos não eram malucos, né? Faz as contas aí, dá uma olhada na tabela, a distância que a gente ficou da Libertadores. Me dá os 6 pontos contra o Atlético Goianiense e eu tô na disputa. Agora, não dá pra eu negar também o fato de que essa
reta final tava parecendo que a gente ia cair de uma maneira desastrosa. E a vitória aqui dá uma dignidade. Uma Sul-Americana, que vai ser importante, é um título que a gente não tem. Não é para ser prioridade absoluta e largar o brasileiro, a gente viu o que aconteceu com o Galo. Mas é um título que a gente não tem. E é um título factível, diferente do Super Mundial. Mas isso é uma questão de 2025. Vamos curtir 2024 aliviado. Não tem festa, não tem felicidade, não tem aplauso, tem alívio. É isso que aconteceu com o Fluminense em 2024, alívio. E a gente precisa relembrar cada erro que a gente cometeu em 2024, a gente torcida e a gente Fluminense. Tá? É isso. Valeu. Tamo junto. Até a próxima. Não esquece do like e se inscrever aqui embaixo. Allianz Parque, fechando essa cobertura. Valeu.